Isso não tem ideia. Vai, dormir Esse aqui é mais um podcast Profissionais de Sucesso, um oferecimento da Mirante Soluções Imobiliárias. Corretor de sucesso é organizar. Ser corretor não é fácil, tá? Mas a partir do momento que você tem um organigramento de como você trabalha, logicamente você segue os objetivos, você consegue ter sucesso. Isso em geral, né? O nosso convite. E eu queria que primeiro você falasse pro pessoal como é. Renata, essa mulher é uma biblioteca ambulante. Mas eu vou perguntar. A hora que vocês quiserem trabalhar, Luiz. Olha, se eu tiver gordas, Ai, vamos começar tudo de novo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Beatriz, mentora, e estou aqui na Mirante Soluções Imobiliárias para mais um podcast da série Profissionais de Sucesso. E nesse momento nós temos falado aí sobre dicas para corretores, para você que já é corretor ou quer se tornar um corretor, ter mais sucesso. E hoje a gente vai falar com a Vitória, uma das gerentes da Mirante, mas antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero lembrar para vocês, Mirante Soluções Imobiliária, a maior imobiliária da Zona Norte. 5 unidades na Zona Norte e também no exterior, hein, gente? Portugal, Estados Unidos e em breve Dubai. Vamos bater nosso papo aqui com essa nossa convidada mega especial, a Vitória, uma gerente fantástica da unidade Cantareira. Você que precisa comprar, vender, alugar lá na região da Cantareira, procura a Vitória, tenho certeza que ela vai fazer um excelente atendimento, ela e os corretores dela e o diretor Júnior te esperando lá para um café. Vi, super obrigada por você ter aceito o nosso convite. Vamos aí extrair de você um monte de conhecimento, tenho certeza. E vamos bater aqui nosso papo e começar sabendo quem é Vitória. Como é que você entrou aí no ramo da corretagem? Quanto tempo você está aí na corretagem e dentro da Mirante? bom, dentro da Mirante eu tô há 13 anos, Olha só. dentro da corretagem eu tô há 27. Pouquinho, tempo, né, não gente? tem- Será que tem conhecimento aí? Eu comecei no ramo por uma questão financeira, Tá. né? Então a gente sempre procura quem tem, é mãe, dona de casa, tá? E precisa trabalhar com horários não muito Mais regulares, flexíveis, mais né? flexíveis, optei pela corretagem, né? Trabalho alguns anos, né? Pouquinho, aí uns 27, Pouquinho, né? mas o que eu falo para quem está começando, Uhum. trabalhar com corretagem, você não tem horário, mas você trabalha 30 horas por dia. Tá? Você não tem horário, você faz o O seu horário é flexível, mas... se quer ter sucesso, precisa se dedicar. Perfeito. Tá? Então, o que é importante? Muita gente confunde trabalhar com corretagem com horário flexível e não trabalhar. Tá? Se você gosta de horário, né? Então precisa saber e ser disciplinado em relação a isso. Perfeito. E a Vitória, ela é uma gerente que ela disciplina muitos corretores dela. A gente brinca aqui dentro da Mirante, pessoal. E assim, a Vitória, ela tem uma equipe que é o dobro, né, assim, do tamanho das outras equipes. Mas ela é uma mãezona, assim, com todos os pintinhos debaixo da asa dela. E ela fica ali, ó, no pé de todo mundo e cobrando e ensinando e treinando e preparando os corretores dela para eles seguirem, né, esse modelo que ela tá falando aí de comprometimento que precisa, né, Vitória? Precisa. Qualquer profissão precisa se comprometer, mas na corretagem mais ainda, porque a gente precisa aprender a se dedicar. Uhum. Tá? Você, a agenda é muito importante, tudo, o seu horário é muito importante, o seu tempo vale ouro. A organização do tempo, Então você né? tem que organizar tudo para que você tenha sucesso. Caso contrário, gente, você não vai funcionar. trabalhar de bico, vai ganhar de bico. Perfeito. O seu resultado vai ser igual ao seu esforço. Exatamente. Se você não tiver esforço, o resultado também... Aquilo que tem em qualquer lugar aí, qualquer coisa, você vai colher aquilo que você plantar, É proporcional ao que tá? você... Não adianta. Vamos fazer aqui nossas perguntas aqui para a Vitória e ver o que ela pode trazer de informação e de dica pra gente. Vi, em relação a documentos, eu, por exemplo, sou uma pessoa leiga, apesar de estar 1 ano e meio aqui na Mirante, eu não trabalho como corretora, né? Então, assim, tem coisas que, pra mim, eu vou te perguntar, por exemplo, essa é alguma coisa que eu vou aprender com você. Tem muitos documentos, né, dentro dessa negociação de um imóvel, documentos necessários aí, importantes
até para se verificar a situação da possibilidade da compra e venda desse imóvel. O que você pode falar para a gente sobre isso? Tá, o corretor hoje ele precisa ter um mínimo de conhecimento. O que é? O proprietário, quando ele vai fazer a captação, ele já pergunta para o proprietário qual a situação do imóvel dele. Tá? O que atrapalha uma venda, uma negociação? Muitos proprietários não têm matrícula, não têm escritura, tem só um contrato de compra e venda, que isso não é impeditivo para venda, só que dificulta as negociações. Exemplo, quem não tem matrícula não pode vender através de financiamento. Você entendeu? Tá. Mas não significa que ele não possa fazer uma venda à vista. Tá aí uma seção de direitos que a gente chama. Saber para poder ver o que é possível fazer. Exatamente. Quanto mais cedo eu souber disso, mais cedo eu Porque consigo você organizar. perguntando, o senhor tem uma escritura? Tenho. Está registrada? É importante saber a diferença de uma matrícula e de uma escritura. É importante saber um contrato de compra e venda. Se ele não tem nada, gente, dá para vender. Só que é outro tipo de processo, porque vai ter que entrar com a ação de ter um imóvel usucapião. onde ela não tem documentação nenhuma, Pode. porque veio, sei lá, de uma herança que tataravô. ele perdeu, do tataravô, e dá para vender Dá mesmo para assim. vender, entre aspas, né? A gente É. faz uma cessão de direitos e tem que entrar com a ação de usucapião. Porque existe formas de você legalizar o seu imóvel. Só que para o corretor, o que ele precisa saber? Que situação que está o imóvel. Ele Isso não vai é cuidar da documentação. Não, ele não precisa Mas ele ser tem que saber a situação do do imóvel. imóvel. E outra coisa importante, pessoal, tem que colocar na observação dentro da Mirante, por exemplo, colocar no sistema o tipo da documentação que ele viu, ou que o proprietário falou com ele, para que ele... Quando ele faz a captação Quando do ele faz imóvel. a captação. É importantíssimo. Olha, o proprietário só tem contrato de compra e venda, só tem a escritura, não averbou, falecido, precisa fazer inventário. Tem herdeiro menor, que é muito importante também. Então tem uma série de... informação. É muita coisa. Então, para o Detalhe. corretor, não perca tempo nisso. Só pergunte, o senhor já tem o documento? O meu tá assim, leva para o gerente. Aí o gerente vai É desenrolar. o gerente que tenha o conhecimento para desenrolar a documentação. Tá. O que é importante? Qualquer imóvel pode ser negociado. Perfeito. Qualquer imóvel. Perfeito. Então, você, corretor, presta atenção, né? Principalmente você que é corretor aí da Mirante, a Vitória é uma gerente representando aí os outros gerentes, enfim, né? Te dando uma informação interna do procedimento, não perder tempo de ficar atrás de documentação. Não é o papel É o do papel corretor. do gerente. Exatamente. Do corretor é levar o cliente, Informativo. buscar imóveis e tal, mas Ele nessa questão do precisa ser documento, informado. informar, saber como é a situação desse imóvel, informar para o cliente que é Que é preciso preciso. para poder fazer a negociação. Tá. Uma coisa importante, Milena, também deles verificarem, se eles não conseguem, o proprietário às vezes nem ele sabe como está a documentação, marca o café na agência Para ele conversar com o para gerente. conversar com o gerente, traz tudo que tem. Isso é importante, cria-se o vínculo, o relacionamento. Perfeito. Porque ele vai ficar, falar, nossa, se preocuparem em me ajudar a resolver o meu problema que Mostra eu não mais sabia. um serviço. A gente Entendeu? tem falado aqui nos podcasts, até fizemos hoje com o Rodrigo, né, que é um diretor de duas unidades, onde ele falou do papel que nós temos de servir o cliente. Isso é um Exato. serviço, né? Muito, Servir. isso é muito importante. Eu recebo muitos lá só para me trazer. Não estou fazendo negócio com ele. Ele está captando o imóvel e os meus corretores me trazem para analisar. Eu viro a consultora de negócios para eles. Perfeito. Só que quando ele resolve, ele vem me procurar de novo. Isso fideliza o cliente, né? Fideliza. E uma coisa importante, já levando a outra, o negócio. O corretor traz e vai embora. O corretor tem que ficar porque ele vai aprender. Eu ia te perguntar isso. É importante o corretor participar das negociações? Sempre. Porque quem vai cuidar da negociação é o gerente, né? Que tem Exato. lá o conhecimento, a habilidade para isso. Mas o corretor, ele fica junto? É importante? Na minha equipe eles ficam, porque eu faço questão para eles pegarem um aprendizado. Tá. Eles têm que aprender. Não que eles vão fazer, mas é bom porque ele não vai cometer nenhum erro com o próximo. Se ele cometeu algum, o próximo ele já sabe como informar o proprietário, o vendedor, em relação a toda a documentação. Isso é super importante. Outra coisa, né, que é o que a gente está brigando bastante, fidelizar o cliente.
Daqui 5 anos o cliente vai lembrar só de quem participou com ele no Foi até o final com ele. Senão ele vai Senão ele vai esquecer. ligar pra você, A né? vitória eles lembram. Tá? Olha aí, hein, gente. A vitória da gente da Cantareira, É isso aí. que fica no Jardim França. Qual que é o endereço lá? Você lembra de Avenida cabeça? Nova Cantareira, 3015. Vai lá tomar um café com a Vitória lá. Porque o pessoal às vezes fala Cantareira e já marcaram com o cliente que subiu para outra agência. Ah, não, Tá. gente. Nós estamos falando, por isso que eu fiz questão de É. passar o endereço. Mas olha que importante isso que ela falou, então, para você que é corretor ou vai entrar na corretagem, de você se fazer presente para o cliente não esquecer de você. Porque senão ele vai lembrar do seu gerente e aí o cliente meio que não tem dono, Não né? tem dono. É. Não, e não lembro. Outra coisa que é importante, Mili, que eu acho assim, ele participa, mas não abre a boca. Só se o gerente perguntar. Tá. Ele é um meramente espectador, porque tudo que ele falar vai ser usado contra ele. Então ele pode de repente entrar em assunto de comissão, de qualquer Não, coisa. ele quer falar coisas que às vezes alguns já são super aptos, outros não. Então você que está iniciando, entra e escuta. O seu aprendizado é na pra escuta. aprender. É pra entrar e aprender. só. Exatamente, porque uma palavrinha errada a gente perde uma negociação. Uma palavrinha. Né? Normalmente, por que é importante o corretor participar? Uhum. Ele prometeu uma coisa que ele não poderia lá atrás, quando ele mostrou o imóvel. Uhum. Aí, quando você chama para o fechamento, o comprador, normalmente o comprador, não, mas o corretor falou que ficaria geladeira e nunca falou isso. Então, o corretor presente fala, não, lembra que eu te falei que não estava lá? Tá. Porque eu não conheço o imóvel, o gerente, vamos colocar assim, o gerente não conhece o imóvel, o gerente não sabe nada, o gerente olha documentos. Toda a informação, quem tem que passar para o gerente é o corretor. Tá. As peculiaridades, tudo é o corretor, que é muito importante, que uma vírgula que está lá pode me ajudar ou pode me atrapalhar. Entendi. Então tem que ser cúmplice, gerente e corretor, eles têm que É uma estar... equipe ali. É uma equipe dupla. que tem que chegar e me contar tudo. Eles são os meus olhos lá fora. Uhum. E eu sou a parte jurídica para eles, e daí para frente de documento é comigo. Tá. Mas até lá não sei como que é a casa. Se tem 2 casas, se tem meia casa, se tem... Você não foi lá ver. Não, a gente não Quem vai. viu foi o corretor junto com o cliente, né? Tá? Tá. Até alguns corretores perdem venda porque a Caixa não financia imóveis com 2 residências Dentro do mesmo terreno. dentro do mesmo terreno. Isso é muito importante. Você pega a proposta, você fez tudo e no documento eu li lá, tem uma casa, estou vendendo uma casa. Tá. Vai para a Caixa, é recusado. E aí? Você fez todo um trabalho, não é culpa do gerente, tá, gente? É culpa do corretor que não falou. Gente, lá tem 2 relógios, tem uma casa no fundo, tem 2 entradas. Deixa eu te fazer uma pergunta bem de leiga mesmo. Pode fazer que o que Em é relação importante. a isso, que aí de repente pode ser, né, desses É. corretores ou das pessoas que querem ser corretores. Você falou que se tiver 2 imóveis dentro do terreno, a Caixa não vai Não aceitar funciona. financiamento. Mas aí se está declarado que só tem um imóvel, depois vai ter uma checagem disso? Não. Você viu? A Caixa não funciona. A Caixa não aceita 2 residências que Não, configuram mas, 2. então, mas como ela vai ficar sabendo que tem 2 se lá O de... avaliador. Ah, então é isso que O eu tô te avaliador da perguntando. Caixa. Quem vai passar essa informação? O A avaliador Caixa da Caixa. vai fazer uma vistoria. Vai vistoriar. Entendeu, gente? Então não adianta tentar dar gambé, porque não vai Não funcionar, vai. Não vai. tá? Se for fazer a coisa correta, tem que tirar. Configurou 2 cozinhas, são 2 residências. 2 cozinhas No mesmo No imóvel. mesmo imóvel. No mesmo imóvel, que saiu a casa da frente do Gente, fundo. olha, isso 2 eu não sabia, cozinhas. nunca tinha ouvido Tá, isso. não vai. Ai, não consigo vender com 2 residências? Consegue, Milena. Vamos fazer com o Itaú, que tá aprovando. Ah, tem outro através de outro, do Só do a banco. Caixa. A Caixa não aceita. Entendi. Só que o Itaú hoje está aceitando. Você vê que tudo é muito... Tem que conversar com o gerente pra gente É ver muito detalhamento. os detalhes. Porque você fala, por que todo mundo quer Caixa? Porque os juros é menor. Só que para vender 2 imóveis tem que fazer com o Itaú hoje. Hoje. Pode ser que mude amanhã. Uhum. Tá? Então hoje a gente está nessa situação. Perfeito. Que isso é importante, porque é o que o capitão sempre fala, o corretor tem que estar atualizado com tudo, ler muito, porque essas notícias saem nos jornais.
sai nas revistas, sai no podcast, vai sair em todo lugar. Ó, isso aqui vai ajudar muito vocês. Com certeza. Precisa estar atualizado com as notícias. Perfeito. Tudo é importante. O juro subiu, você tem que saber. Juros desceu, você tem que saber. A A Caixa situação mudou. econômica que está no mundo, tudo que está acontecendo, né? Tudo. A gente falou isso também. Corretor hoje em dia, todo mundo falava, né? Porque eu acho que isso está mudando também. Que o corretor era aquele que não deu certo em nada, virou corretor. Mas precisa conhecer tanta coisa. Ô, Fih, a gente já foi falando um pouco disso, mas eu queria reforçar mais ainda. Que dica que você pode dar para quem está começando como corretor? Bom, para quem vai começar na corretagem ou está começando, a minha dica é que ele se dedique. Tá? Hoje, para ser um bom corretor, além de estudar, tá? Que ele precisa estudar o que a gente já falou, né? Estar atualizado com todas as notícias, ele precisa sentar e se dedicar à corretagem. Tá? Conhecer o imóvel, que a gente chama de mercadoria, ele precisa conhecer. Se ele quer fazer um nicho de tipo de imóvel, ele pegar todo aquele nicho que ele quer ir e conhecer o mais quantidade que ele conseguir. Tá. Porque quando o cliente ligar, ele vai ter oportunidade de ofertar bem rapidamente. Porque já conhece. Porque o cliente hoje é muito rápido, muito ágil. Já vai pegando todo mundo. Então, quando um cliente chega para qualquer corretor, não são os novos como os antigos, ele quer saber aquele que dá mais informação correta. Não é qualquer Não é qualquer, informação. mas e a rapidez. Então, o corretor novato, ele tem que ser mais ágil do que os mais antigos. Porque ele vai receber um cliente que aquele vai ser o único, vamos falar, que ele está pegando, Sim, né? porque ele vai ter Então, ele tem que... menos leads porque ele produziu Ele menos produziu em função menos. do tempo que ele está Exatamente. trabalhando. Então, o que ele tem que ser? Ele tem que ser expert, muito rápido em responder e resolver o problema do cliente que ele pegou o mais rápido possível. Não conseguiu, tem que pedir ajuda para os colegas. Tá. A primeira venda, a gente sempre fala, normalmente é um 50. O que é 50? Dividir. Você divide com alguém que tenha mais experiência do que você e tem mais conhecimento. É uma parceria, Uma gente. parceria. Isso, eu vou até fazer um adendo aqui, É. que isso é importante, porque eu te parei e te perguntei o que é 50. Porque a gente fala muito aqui da importância de fazer parceria e a gente escuta de corretor, e muito dos novos, né, que às vezes eles estão na expectativa de ganhar lá aquele primeiro dinheiro, aquela primeira venda. Gente, é melhor você ganhar metade de alguma coisa do que ganhar um zero inteiro, porque se você não está vendendo, 100% de nada, 100% gente. de nada, o que Não adianta. Eu quero 50% de alguma Não coisa, é? Melhor 100% de 50% de nada. alguma coisa, perfeito. Tá, isso é importante. Tá? Então, o que eu acho que o corretor tem que fazer? O corretor novato, ele tem que vir mais ao escritório, escutar muito e falar pouco. Tá. Ele precisa escutar muito. Está na fase de aprendizado, Ele está né? no aprendizado. Quando a gente vai para a escola, a gente não senta lá e fica todo escutando todo mundo. Aqui ele escuta. Ele escuta o que um fala de um jeito, o que o outro fala, e ele vai se moldando. Não que ele tem que se espelhar em alguém, ele vai se moldar. Olha, aquele lá eu gostei daquele jeito, vou... Tá. Nossa, aquele lá não faria Vai fazer as nunca. adaptações. E pra outra ele. coisa, Milena, aqui hoje a corretagem é assim, o que você gostaria para você? Como eu gostaria de ser atendida? Tá. Isso eu aprendi a minha vida desse jeito. Como eu gostaria de ser atendida? Como eu gosto de ser atendida, eu atendo as pessoas. Perfeito. Tá, uma coisa que eu falo na minha equipe da seguinte forma: o telefone, né? Você sorri ao telefone. A pessoa enxerga É o teu sorriso muito na sua importante, voz. gente. Você falar um bom dia, sorrindo, ele não tá vendo, mas ele sentiu que você tá Ele sorrindo. percebe, é verdade. É muito importante. Pensa que a pessoa tá do outro lado, não te viu, nunca, não te conhece, e de repente você fala bom dia. Aí só falta dizer do outro Não, a lado, pessoa percebe. só se for Não pra adianta, você. gente. Então, você precisa demonstrar isso, a alegria de atender o cliente. Mesmo que o cliente, o que a gente fala mais simplesinho, ele sente isso, ele sente acolhido quando você faz isso. Sente importância, né? É que tá sendo muito, dada gente, pra ele. é muito legal você sentir isso de um cliente. Porque quando o meu corretor fala, esse cliente não fala comigo. Você me conhece um pouquinho, você sabe, eu pego o telefone e ligo. Imagina se ela vai deixar Olha, parar. oi, seu fulano, é a Vitória, tudo bem?
Ela se abre, me conta da vida. Ele fala, o que você faz? Eu faço um cumprimento sorrindo para ele. E a minha alegria de atendê-lo me dá de volta. Ele não quer mais falar com o corretor. Olha lá. Ele não quer saber. Ele fala, mas eu posso falar com você? Fala, olha, eu posso até te atender, mas eu não conheço os imóveis. Ah, não, mas aquele corretor eu não gosto. Ele não gosta porque o corretor não deu a importância que ele queria. E isso é uma coisa que é, para você que está começando, todo cliente é importante. Não importa o valor que ele está procurando imóvel, não importa nada, ele é super importante. Se você está atendendo qualquer cliente, você chega lá, a secretária do lar te atende, ela é importante. Porque se você tratar ela bem, quando ela mudar de casa, ela fala, nossa, o senhor vai vender, ele chama a corretora Vitória, porque, nossa, ela é um amor. Perfeito. Eu já fiz meu marketing. Eu tenho que ser marqueteira de mim. Claro. Você é um produto, né? Você tem que vender você. É uma empresa, né? Eu sou a empresa que sou ligada na Mirante. Mas a primeira pessoa que eles enxergam... Você é SA, é isso aí. Sou eu. E se eu fizer alguma coisa errada, é a Mirante que paga. Então a gente é muito ligado na empresa que a gente trabalha. Então quando você trabalha numa empresa, você é o dono da empresa. Então você dono da empresa. Então a gente precisa cuidar. E isso é importante para o corretor novato. Ele está dentro de uma empresa grande que ele vai aprender dessa forma. Eu sou uma peça importante dentro da empresa. Então eu tenho que trabalhar para ter sucesso dentro da minha empresa, que sou eu ligado na Mirante. Muito bom. Ó, gente, quanta informação interessante. Viu, uma outra coisa. O pessoal fala, né? Hoje em dia a gente usa esses termos aí para muita coisa, mas vamos pegar aqui para corretor. O que é melhor, o corretor raiz ou o corretor tecnológico? Bom, na minha opinião, é o misto. Tá? Porque o corretor raiz, o que nós vamos chamar de corretor raiz? Tá? Corretor raiz, ele é aquele corretor mais antigão, que ele não tem acesso à internet, ele não quer mexer no sistema, ele não quer fazer nada. Ele tem conhecimento, tem experiência em mostrar imóveis sem entrar no sistema. Mas não nos equipamentos. Nos equipamentos. E isso deixa ele um pouco para trás. Tá? Porque hoje quando chega que ele tem que pesquisar, fazer cadastro, ele se sente um pouco inferiorizado porque ele não tem acesso. Tá. Então hoje, e o tecnológico, ele se acha o bam, só que ele não tem o conhecimento. Os anos de experiência do outro. Não é nem isso, ele quer fazer tudo na internet, ele quer visitar a casa pelo Google. Não dá para ser robotizado não assim, dá, porque a gente tá lidando com pessoas, nós somos lidando. Então, o misto é a melhor coisa, você fazer o que o antigo fazia, o corretor raiz, mesclado com a tecnologia. Hoje todo mundo é tecnológico. Sim, perfeito. Uns mais, outros menos. Só que o conhecimento do raiz não pode perder. Por isso que somos corretores. Senão, o nosso cliente ia lá na internet, pegava o robozinho, ia lá visitar, não precisava de nós para nada. Claro. Então, nós não podemos deixar a nossa raiz de corretor, que é conhecer os proprietários, conhecer os imóveis e ter esse atendimento diferenciado do que um robô faz. Sim. E o tecnológico, claro, que ele tem mais acesso mais rápido, mas o outro precisa vir junto e o outro desce um pouquinho. Olha, que lindo! De repente, assim, você me corrija se eu estiver errada, até pensar muitas vezes numa parceria, porque talvez a pessoa realmente tenha mais idade, a gente vê que tem muito corretor assim com uma faixa etária um pouco mais avançada e que é esse corretor raiz e que realmente tem uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Talvez fazer uma parceria com um corretor mais jovem, porque o melhor de um e o melhor do outro. Porque o jovem tem a força, tem para ele correr. E a facilidade na tecnologia. Né? E o outro vai carregar ele no dia a dia. Vai direcionar. Então isso dá muito certo. Perfeito. Tá, mas o raiz também precisa mudar um pouco o pensamento. Tem que quebrar essa objeção de não mexo, não sei, não faço. Porque, gente, hoje todos nós, né, assim, a maioria assim, já tem uma certa idade. E a gente aprendeu. Eu ia falar isso, nós não somos exatamente novinhas, né, gente? Mas a gente aprendeu. E nós somos realmente de uma outra, aliás, de outro século. De outro século. Então eu aprendi, você aprendeu, outros aprenderam. Então a gente aprende. É só querer. É só querer.
Eu tenho uma E frase que eu digo, eu só não sei fazer o que eu não quero fazer. Se eu quiser, eu sei. E o que é mais tecnológico, largar o computador um pouquinho e ir pra rua, gente. A gente não fala que eles têm que lidar com pessoas. para lidar com pessoas. Hoje a gente trabalha com pessoas. A pessoa hoje, o cliente hoje sente falta disso. Não é só o cliente, tá? Todos nós. Sim, verdade. A gente precisa ser ouvido, a gente quer contar a nossa história, a gente quer falar, porque a hora que você vai para atender um cliente, ele conta a vida dele. Se é na minha sala, ele conta as duas vidas. Né? Então, vamos falar aqui desse jeito. Então é importante. Só que ele me contando a vida dele, ele criou um vínculo comigo. Sim, ele se sente confortável, né? Então pronto, gente. O corretor precisa ter isso. O cliente precisa olhar para ele e falar, nossa, me ouviu tanto. Ai, me desculpa que eu desabafei. Desabafa, chora, gente. Eles choram na sala, tá? Eles contam história triste. Tem cada história que você fica até com dó de vender o imóvel da pessoa. Mas trabalhamos com vendas. A gente escuta e vamos deixar eles, vamos falar assim, felizes, confortáveis em fazer a venda de uma forma que não seja tão dolorido. Porque tem muita história triste, né? Muita história que a gente nem dá pra fazer. Muito bom. Essa é uma outra também, assim, muito boa que eu quero te fazer, uma outra pergunta aqui. Eu sempre ouvi isso, mas eu quero que você explique melhor. 3 principais perguntas para definir o que mostrar para o cliente. E aí eu escutei muito assim, a gente tem que perguntar para o cliente o que ele quer, a gente tem que perguntar quanto ele pretende gastar e como ele pretende pagar. Explica um pouquinho o que é importante aí. Primeiro erro. Nunca pergunta para o cliente quanto ele quer gastar. O cliente não gasta. O cliente investe. Olha, a primeira dica da Vitória. Jamais, gente. É uma pergunta que quando você olha pra mim... Porque senão vai doer no bolso. Nossa, quando você falar pra mim que eu vou gastar... Já começa a doer. Já começa a doer. Agora, o que você fala? Você quer investir até quanto? Isso é muito importante, pessoal. É muito importante mesmo. Cliente não gasta, cliente investe. Tá? Ele dá valor pro que ele está fazendo. Porque ele está investindo mesmo. Ele está investindo, ou para moradia ou para renda, ele está investindo. Tá? Isso, eles não falam diretamente. Eles não te falam quanto eles querem investir. Porque ele acha que o corretor mente para ele. Sobre o valor. Sobre o valor. Porque se ele falar que quer gastar até R$1 milhão, eu só vou mostrar coisas para ele acima de R$1 milhão. Então ele começa, até 700. E você mostra. Aí que começa o trabalho do corretor, tá? De entender melhor o que é exatamente. O que ele quer. Então, o que é legal? Ele pede até 700, mostra para ele um de 700, um de 800, um de 900 e um de 1 milhão. Quando você levar ele nesses imóveis, observe, não fale. Quando ele chega no que ele gosta mesmo, ele vai olhar e o olho dele brilha, gente. Presta atenção. Ele muda a forma de andar, ele muda a forma de falar com você, ele dá 3, 4 voltas no imóvel. Vai e volta, né? Ele entra no dinheiro, volta ele já lembra o que ele vai colocar, ele já, de vez em quando ele solta. Se sente dono já, né? Já se sente dono. Aí você fala, ele não compra o de 700. Porque o de 700 não satisfez ele. Então aí você começa, e esse aqui, mas é um pouco acima do que eu queria investir. É um pouco acima do que eu posso pagar. Então, aí isso, você vai tirando essa aí é que você vai começar o seu relacionamento com ele. E você pretende comprar como? Você vai usar, você tem permuta, se tem um imóvel para dar em dação em pagamento, você vai financiar, sabe? São perguntas, recursos próprios, você já fez uma simulação para ver quanto você consegue financiar. São perguntas que isso, você não forçou ele a nada. Mas a partir do momento que ele demonstrou interesse por alguma coisa, você já começa. Entendi. Tá? Porque hoje tem muitos que sonham, mas não podem comprar. Não tem acesso àquilo. Tá? Aí é outra coisa que o corretor raiz, corretor tecnológico, novato, precisa ter no mínimo conhecimento de como funciona o financiamento. Porque eu falo, eu ganho 5 mil, quero comprar um de 500. Só se ele estiver ganhando, se ele tiver 350, 400 mil na mão, senão não faz. Não vai, gente. Então assim, a gente precisa saber como é o financiamento. Hoje uma parcela de financiamento, Milena, não pode ultrapassar de 1/3 do que ele ganha. Então se ele ganha R$6 mil, a parcela dele não pode passar de 2.
Aí depende de score, depende de idade, aí depende muito de coisa, que aí é melhor conversar com o gerente, sentar com o correspondente e fazer cursos. Tá. Para entender um pouquinho sobre financiamento. Mas isso é importante. Se eu ganho 6 mil, eu não posso querer pagar uma parcela de 5. Eu não posso pagar uma parcela de 3. E o resto das suas Não, despesas? o Banco Central não deixa. Não deixa. Faz essa análise. Porque você vai ficar inadimplente e vai perder o imóvel. Não é isso que a gente quer. Não é isso que o banco quer. Perfeito. Entendeu? Então isso é importante. As dicas que eu falo para o corretor é investimento, ele entender sempre que por telefone é muito difícil ele te falar isso, porque ele não te conhece, você já, quanto que você ele não ganha? vai liberar esse tipo Ele não vai te falar de quanto que ele informação, ganha, né? então marca, ele quer ver, marca. Pelo menos um imóvel, para você sentir ele, te conhecer, isso é super importante. A partir daí você começa a filtrar, com perguntas certinhas e sem ofensas, que muitos se ofendem. Então tem que saber, olha, quanto você ganha? Ah, mas você ganha 5 mil, quer comprar um imóvel de 500? Ah, não pode, né, gente? Então é Claro assim, que uma não. coisa bem... Olha, vamos fazer, antes de ver outras coisas, vamos fazer no seu perfil de investidor, quanto que você consegue fazer um financiamento. É uma outra abordagem, né? Você viu que não é mais estratégica, delicado? Mais estratégica. com É mais certeza. delicadinho, a pessoa fala, nossa, que bonitinho, vou fazer. Aham. E vamos lá, faz a aprovação e você já ganhou ele. Pelo menos você sabe, olha, ele queria 500, ele só pode comprar até 330. E ele tem um valor, tem que saber sobre FGTS, que é coisa importante. FGTS tem regras para ser usada. Não é qualquer um, Não é qualquer momento, não é qualquer que você vai poder imóvel. usar. Então assim, tem regras. Uhum. Então tudo isso são conhecimentos que o corretor precisa estudar para aprender. Tá vendo, gente? Esse pessoal aí que se continua falando que qualquer um aí que não deu certo vai virar corretor, é uma profissão hoje em dia. Aliás, hoje o capitão, ele na reunião, na palavra do capitão, que ele faz toda quarta-feira, ele fez esse comentário de quanto hoje em dia as pessoas estão... Antigamente a gente tinha vergonha, né? Quem é que queria ser Exato. corretor? Mas hoje em dia a gente já percebe o jovem pensando na corretagem como uma opção de profissão, porque... Mas não é nem como opção. Ah, Se você pensar que um jovem hoje, para arrumar um emprego, quando ele está começando, ele precisa de experiência e ele não tem experiência porque ele é jovem, boa Olha, sacada essa. pensa, Perfeito. eu preciso de experiência para entrar no trabalho, só que eu sou jovem e não tenho experiência. E quando eu vou trabalhar, eu vou ganhar um salário mínimo. Perfeito. Olha Um salário mínimo. a análise. Aí você começa, a corretagem não tem, você adquire experiência dentro da imobiliária, Uhum. você tem acesso a um monte de coisa, um monte de professor, um monte de colegas que vai te dar um respaldo e você tem a chance de ganhar muito mais do que isso. Eu estava conversando isso com meu filho, tenho um filho de 16 anos, a gente estava fazendo comentário justamente sobre isso. O tempo que você vai levar para se estabilizar, né, se estabelecer na sua carreira, qualquer carreira que seja, para ganhar o que um corretor com, sei lá, vamos colocar 1 ano e meio, talvez, Vitória? Eu acho que em qualquer Depende profissão... muito, eu não dou prazo. Mas assim, um fazendo ano, esse comparativo, um ano e né? meio. Em qualquer carreira você vai levar de 5 a 10 anos. Exatamente. De 5 a 10 anos você vai levar. Então, e o corretor, né, ele consegue, o jovem, vamos falar Mas tem do que ser jovem. um bom corretor, né? Tem. Vitória, não é só ir lá, moçada. Vocês que são jovens aí, Não também, é lá. corretor, pensa que é pra vir ficar brincando. Não né? é para brincar, é para trabalhar. Quer ganhar muito, trabalha muito. Exato. Tenha conhecimento, estude muito, porque senão vai ganhar um salário mínimo. Vai ser um corretor de salário mínimo. Não, você não vai ganhar seu salário. Aliás, se não vai receber. se receber, porque o corretor não tem salário fixo. Gente. Então, assim, você investe em você, por isso que o nosso tempo vale ouro. Uhum. Então, a gente precisa mudar aí essa forma de pensar. O meu tempo é o mais valioso, não é o tempo do cliente, comprador, do vendedor, é o meu. Uhum. Porque eu perco tempo com um, perco tempo com outro, eu estou sendo prejudicado, porque eles estão com a vida ganha. Nós não. Sim. Então, a gente precisa ter sucesso na nossa profissão para ter Eu tenho salário. que usar bem o meu tempo para ter o resultado que eu preciso ter. Por isso, Perfeito. agenda, tá? Organizar o seu tempo, tudo isso é importante. Uhum. O conhecimento, então você faz tudo isso dentro da sua agenda. Então, muito importante a agenda, você ter o conhecimento e o estudo. E se dedicar, claro. Se dedicar. Cumprimento de metas, internet, placa, qual que é o objetivo disso daí? É importante? Serve pra quê? Que eles reclamam tanto. Tá, então assim, tem que cumprir por que que tem metas? Não é que tem metas.
eu quero cliente, correto? Uhum. Como que eu consigo o cliente? O cliente não cai do Através de céu. metas. O cliente não cai do céu, gente. Ninguém vai te dar nada. Eu trabalhei 27 anos na minha vida, aí chega você novatinha, eu vou te dar tudo no que eu fiz? Não vou. Uhum. Eu trabalhei para isso, eu paguei para isso. Tá? Então, o meu tempo, que eu paguei muito para ter o que eu tenho hoje. Claro. Então, o que é? A meta, você tem que fazer o mínimo. A meta que a Mirante coloca é uma meta mínima para você conseguir ter clientes para poder ganhar Atrair dinheiro. esses clientes, para aí sim você ter a oportunidade de efetivar algum negócio com Deus. Exatamente. Então, você tem que fazer a sua meta. É 10 indicações? Faz 10, faz 20. Faz 20. É lógico, gente, você não pode trabalhar pelo mínimo, né? Porque assim, é o teu interesse e não da empresa. Você entendeu? O que você quer. É o que. Tá vendo? Tá vendo? Né? Você já tá aprendendo. É o que Já você vou quer. resolver daqui a É o que você quer. Quanto eu quero? Eu quero fazer 30 indicações, quero colocar 20 placas, porque 20 placas dá muita saída. Gera muitas leads, gera muitas fax, qual o nome que você quiser dar. Gera cliente. Uhum. Né? Vamos colocar assim. Então o que você tem que fazer? O máximo que você conseguir. A meta mínima é isso. Mas a meta máxima não existe. O céu é o limite. Exatamente. Então você O trabalha, quanto você quer se dedicar coloca. Porque e o quando, quanto você quer ganhar. não, porque assim, quando você está começando, você não tem leads. Só que daqui 2, 3 meses, você plantou muito, você já vai tirar o pé do acelerador com as metas, porque você tem clientes a atender. Uhum. Só que se você também tem os clientes e deixar de plantar, daqui 2 meses você não tem mais clientes. Sim, é um ciclo, né? Que vai Então, se renovando. você Perfeito. entendeu? É igual uma plantação. Você Uhum. planta, colhe, planta, Sim. muda lá a plantação, mas você vai estar sempre plantando. Caso contrário, você não tem sucesso. Tá, Tá? muito bom. Quando a gente atende um casal, como é que a gente atende? Eu sempre oriento da seguinte forma: se eu estou atendendo um casal e eu sou uma corretora, eu vou falar com a esposa, com a mulher. A minha dedicação é com ela, o mesmo sexo que o meu. E se for ao contrário, os meninos têm que falar com o marido. Tá. Só se eles falarem, olha, fala com a minha esposa a partir de agora. Tá. Ele está dando ordem. Porque pode gerar um certo ciúmes, Tá. pode gerar um certo desconforto. Porque se é vamos falar, uma moça uma corretora mais bem bonitinha, a mulher é uma coitadinha mais fininha, vai dar problema, gente. Porque o marido vai falar só com a corretora e a mulher vai ficar escanteio. Quem compra, quem é? A maioria. A mulher, não é? 90% casal, é a mulher que escolhe, o marido paga. Mas ele fala que é ele que escolheu porque, né? Sim, Já tá sabe. Mas a mulher é a que escolhe. Alguns casos excepcionais, eu já vi casos que é o homem que manda e é mais excepcional. Então você se dedique. Você olha lá quem é o alfa do casal. Presta atenção. Presta atenção. Mas eu sempre oriento. O mesmo sexo fala com o mesmo sexo. Tá. Tá? Tem casais diferenciados hoje, né? Ah, sim, a gente. Mas é sempre. Acho que o pensamento é quem é o alfa, né? O Você alfa. falou. Pronto. Então, assim, se eu achar que aquela lá do casal, se você não souber quem é, fala com os dois ao mesmo tempo, olha para os dois, não olha só para um, e tem que sempre direcionar. Não fixar o olhar só em um, Tá. falar com os dois, porque tem gente que só fala, você acha que é o marido que vai pagar, só olha para ele, só fala com ele. Esquece que tem uma Não, outra pessoa. fala sempre com os dois, direcionando sempre para, no caso eu, direciono para a mulher, e de vez em quando faço uma perguntinha para o homem, mas Perfeito. o meu foco sempre é a mulher. Muito bom. Vi, qual que é o segredo para colocar a placa? Nós falamos das metas, e aí? Porque eles têm, não sei se eles têm, na verdade eles dizem, né, que tem a dificuldade, não consigo colocar a placa. Você tem uma dica? Olha, eu gosto muito de placa, Milena. Minha equipe gosta de placa e eu incentivo a placa. O que eu falo? A placa, 50% da venda. Porque a pessoa, quando vê a placa, já vê o local. Então você já não precisa falar onde é, certo? Tá. Agora, como você convencer o proprietário a colocar a placa? Duas formas. A primeira, a exposição do imóvel dele. Além dos anúncios, a gente vai ter a placa que já do local, que é os 50% da venda. E você vai ter que trabalhar esse vendedor
que você vai trabalhar com exclusividade com ele naquele imóvel. Não a exclusividade que a gente fala de só a gente. Você vai dar uma atenção maior no imóvel dele. E também convencê-lo da seguinte forma, mas a segurança. Se o ladrão quiser entrar, vai entrar com placa ou sem placa. Eu não entendo isso que eles falam, porque eu acho o seguinte, se alguém tocar minha campainha, eu não vou atender qualquer um, colocar só porque a pessoa falou vir ver, porque me falaram na mídia. Isso é a Tem que estar orientação. com o corretor junto, com o crachá, com tudo, marcado, né? O que você precisa falar? Olha, se alguém tocar a sua campainha, não abra. É igual tocar sem negócio, passa pedindo coisa e toca e você deixa entrar. Não. Exato, né? Olha, eu tô vendo que você tá vendendo a casa, estou. A imobiliária Mirante. Liga lá que o corretor fala com você. Exato. Você sempre tem que focar nisso, por quê? E se vai o corretor de outra, da congênere, de outra imobiliária, digamos. Olha, fala lá com o pessoal do Mirante que eles já sabem tudo sobre o meu imóvel. Então você criou vínculo com o vendedor. E o vendedor vai acreditar em você. E ele vai falar, não, olha, fala lá com a Vitória, aquela que é dona dessa placa. Fala lá com o fulano que é dono da placa. Perfeito. Então, por isso que eu falo, você tem que trabalhar você. Você vai dar segurança. E normalmente, quando acontece, eles me ligam, Vitória, tem uma pessoa aqui que é da imobiliária tal, diz que te conhece e que se quer trabalhar. Eu falo, manda me ligar. Então, agora, se ele quiser deixar trabalhar, gente, hoje esse negócio de exclusividade de vendas é uma coisa muito restrita. Tá. Tá? Bem restritinho, então é outro assunto. Mas a exclusividade do cliente é muito importante, porque ele vai te contar tudo. Aí você já sabe que a imobiliária tal está atrás do imóveis ali. Ele vai te passando tudo E ele que vai te acontecendo, e passando. você Se vai ele pega uma mostrando. proposta, ele te liga. Então assim, é fidelização do cliente. Tanto o vendedor como o comprador. Os dois lados a gente precisa fidelizar. Isso é importantíssimo. E a placa é só dessa forma, Milena, não tem outra. E não adianta você pegar, você não me conhece, você me liga e fala, Vitória, você deixa eu colocar uma placa? Ah, nem te conheço. Ah, não, por telefone. Gente, é muito desse jeito difícil. Não vai dar, não né? dá, Tá. porque ele não te conhece. Tem que ir lá, tocar Eu vou campainha. conhecer a casa dele e lá eu começo a conversar, começo a falar tudo, explico os benefícios da placa. E normalmente quando eu vou, ele fala assim, você não vai colocar placa? Os meus corretores querem morrer. Eu falo, gente, ele me dá a placa. Ele me dá a placa. Gente, nada como uma boa argumentação. Mas pessoalmente, porque pedir por telefone é muito fácil, mas você conhece a casa? Quando eu cliente ligar na placa que você pediu para outra pessoa, aí ela fala assim, o piso lá é madeira ou piso frio? Aí você fala, hã? Tem quintal no fundo? Hã? Então, Tem churrasqueira? Hã? não dá. Placa não, gente. Placa você tem que saber. A placa você conheceu, você sabe se tem quintal, se tem duas casas, se tem a sogra pode morar na parte de baixo. Tudo você sabe. Por isso que a placa é legal. Você já sabe, você conheceu, já, a hora que bate pronto, ligou, eu sei tudo da casa. Me pergunta que eu te respondo. Atende melhor o seu cliente. Claro, né? gente. Aí aumenta as oportunidades. E você pôs a placa no local que você conheceu. Aham. Olha que importante. Isso é muito importante. O conhecimento da mercadoria que você vai divulgar. Ah, você tem um conhecimento. Tá? Essa é a diferença. Tá bom. Deixa eu ver o que mais queremos falar com a Vitória. Mais duas perguntinhas aí pra gente encerrar esse nosso bate-papo com a Vitória hoje. Vitória, os anúncios, assim, essa elaboração dos textos dos anúncios, assim, o que é atrativo a gente colocar? Tem que pensar muito nisso? Tem que pensar. Outra coisa, você viu que tudo bate no conhecimento? Como que eu vou fazer um anúncio se eu não conheço o imóvel? O que você vai falar do anúncio? Tá O que certo. eu vou falar do anúncio? Eu vou dizer lá, 3 dormitórios, uma suíte, 2 vagas. Tem milhões de apartamentos, Tudo igual. casas, tudo igual. Então eu tenho que colocar no meu anúncio o diferencial do imóvel. O que eu vi Só de indo diferente? lá pra você ter O essa que eu noção, vi né? de diferença? Olha, Tá. tem cortinas automatizadas, tem piso aquecido. Eu fui lá, vi e coloco o diferencial. Uma coisa que eu acho... Mesmo que o cliente te fale tudo isso, você precisa ver. Não, mesmo que ele fala, o anúncio você vai fazer baseado no que ele te informou. Então você já tem que ter conhecimento para saber as diferenças. Porque o anúncio eu vou fazer em cima da diferença, não no básico. Tá? Uma coisa que é importante, deixar sempre alguma coisa faltando no anúncio.
Porque se eu colocar tudo, você vai me ligar pra quê? Ah, olha a estratégia aí. Você vai me ligar pra quê? Vamos falar com quem sabe. Eu já escrevi tudo. Tudo que você queria saber tá no anúncio. Tem valor do imóvel, do IPTU, do Tenho que condomínio, gerar a um mínimo rua. de curiosidade através do Alguma meu coisa você vai ter que me ligar, nem que for o andar. A face norte, coloco tudo. Não vou ligar, só vou... Já sei tudo. Se me interessar, eu te ligo. Se não me interessar, eu não vou te ligar. Então, quando você deixa faltando algum tipo de informação que seja importante e relevante, ele vai ligar, nem que for para perguntar. Quando ele liga, ele já deixou o telefone. Olha que lindo. Aí você E já... aí você já Exatamente. E essa é a única diferencial para fazer um anúncio legal. Aham. Colocar quanto mais coisas que for relevantes ao imóvel, as diferenças, e depois deixar uma coisinha faltando, Tá. que é para ele te ligar. Segredo de quem sabe, gente. Vi, pra gente encerrar aqui. Conhecer imóveis antes do cliente, né, é importante, ou a gente vai junto com o cliente, na hora que marca com ele, pega e vai lá conhecer o imóvel? Como eu já venho batendo, conhecimento é tudo, sempre, o ideal seria conhecer antes. Sempre, porque ele vai te fazer uma pergunta de alguma coisa que você não viu na foto e você não vai saber responder. Aí é chato. Ou que você vai precisar saber do proprietário, né, proprietário. alguma informação Então, do... às vezes é chato. Mas existe casos que você vai conhecer junto com o seu cliente, porque não deu tempo, é um imóvel novo, que não deu Tá. tempo. Seja honesto com o cliente, nós vamos conhecer juntos. Ah, eu digo que eu não conheço. Diga. Tá. Sabe por quê? Ele também vai saber que você... Ele não vai te fazer perguntas. Porque ele sabe que você está vendo junto. Ele fala, nossa, você viu aquela parede, tem aquela infiltração? Você fala, ai, lembra que eu te falei? Estou conhecendo junto com você. Mas eu vou ver o que é e te passo depois o retorno Tá. sobre esse problema. Ou essa solução, alguma coisa que ele perguntar. E tem que responder depois, tá? Uhum. Não deixa ele no vácuo. Tem Claro. que responder. Aham. Então você vai... Mas assim, o ideal é conhecer antes. Mas se não der tempo, porque às vezes a gente tá com... Gente, não dá para conhecer todos os imóveis que temos claro, no sistema. Não dá. É impossível. E às vezes você viu no pregão, na nossa listagem de pregão, que entrou e você não teve tempo, mas aquele serve para o seu cliente. Uhum. Eu sempre oriento para avisar. Não vou deixar de ir. Não vou deixar porque eu não conheço. Vou com o cliente. Uma coisa também que é importante deixar para o seu cliente, foto ajuda e atrapalha. Ah, como assim? Tá? Vou te dizer. Tem fotos de fotógrafos muito bons, né, Sei. que conseguem mostrar um imóvel maravilhoso. Chega lá, não cabe a geladeira na cozinha. Tira aquelas fotos meio Nossa, assim, coisa mais linda, panorâmica, enorme, assim, né? parece que é um negócio Lindos. imenso. Né? E tem outros que tiram a foto que você fala, não consigo nem ir. Então, feito, chega lá e lindo. Então, não acredite nas fotos, a não ser que você viu. Tá. Então, você fala, olha, eu sempre falo, foto às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Não vamos confiar, vamos ver. O cliente precisa sentir isso. Vamos ver em loco. Porque no local é onde você vai ver dimensão, você vai ver tudo que você quer ver com seus próprios olhos, né? Cada um tem enxerga de um jeito, né? Uhum. Então, vamos levá-lo, Muito bom. tá? Ah, gente, adorei bater esse papo aqui com a Vitória. Chegamos aqui ao final desse podcast Profissionais de Sucesso com a gerente Vitória da unidade Cantareira, que fica... na Avenida Nova Cantareira, 3015. Procura a Vitória lá, a equipe dela. A equipe dela tem o mesmo nome dela, é a equipe Vitória. Tenho certeza que tem corretores fantásticos. É a agência do diretor Júnior, tá? Então vão lá conhecer a agência, tomar um café e saber dos imóveis que tem ali pela região. Temos muita equipe lá, tá? Tem muitas Tem outras equipes, tem muitos corretores, claro, com então. certeza. A gente tá só E o falando café está da- sempre disponível. Vi, Tá bom? super obrigada, viu, por você ter vindo. Eu aprendi muito, tenho certeza que você que está assistindo vai aprender muita coisa aqui com a Vitória. Super obrigada. Gente, lembrando, Mirante Soluções Imobiliárias, a maior imobiliária da Zona Norte, 5 agências pela Zona Norte e fora do Brasil, Portugal, Estados Unidos e vem aí Dubai. Até a próxima.